Este programa é livre para todos os públicos. Câmara Convida. Obrigado, querido. É inegável a relevância e a participação dos evangélicos na construção do Brasil. E isso não é um juízo de valor. Isso é um fato. É um fato que muitos pesquisadores se debruçam arduamente para entender quais são as consequências desse fato. Um deles é o pesquisador Rodolfo Kapler, que, além de pesquisador, é também teólogo, com atuação ali no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, da PUC São Paulo. Já lançou o livro Geração Selfie, em 2021, e participa efetivamente do debate público a partir de suas publicações em diversos veículos de comunicação no país, entre eles com destaque a revista Veja, e agora está lançando o livro Projeto de Poder, a participação dos evangélicos na política desde o final da ditadura militar no Brasil. E eu recebo ele hoje aqui no Câmara Convida. Seja muito bem-vindo, Rodolfo Kapler. Uma alegria estar aqui, Eric, nessa casa legislativa, falando com os internautas e telespectadores que nos acompanham agora. Uma alegria. Olha, a gente pode tentar falar sobre esse assunto por diversos caminhos, né? Mas a gente vai focar, então, nessa publicação da fonte editorial, esqueci de falar, fonte editorial. Queria que você falasse um pouquinho como que surgiu essa proposta, esse trabalho, e como que foi reunir esses artigos sob esse nome Projeto de Poder. A fonte editorial, é importante dizer isso, é uma editora muito conhecida nos círculos cristãos evangélicos e no mundo da teologia e das ciências da religião. É uma editora que tem um engajamento político forte, então sempre fazendo publicações, né, publicando autores que normalmente não são publicados aqui no Brasil. E eu fiz um livro que se chama O País dos Evangélicos, que é um livro de entrevistas, que, na verdade, era uma análise ali do último período eleitoral no Brasil e foi publicado pela fonte editorial. E o editor, né, o meu antigo editor, o Eduardo de Proença, me convidou para fazer, né, uma organização de alguns textos interessantes, importantes, fundamentais sobre a participação dos evangélicos na política desde o final, né, da ditadura militar. Então, eu recebi esse convite, me tornei o organizador e coautor, e escolhi algumas pessoas importantes, a meu ver, alguns amigos que são pesquisadores, acadêmicos, mas evangélicos. Então, são 5 autores no total, né? Eu tenho um capítulo publicado falando sobre a chamada Frente Parlamentar Evangélica. Há um texto do querido Tiago Vieira, que também é pastor batista, pesquisador, do Ranieri Costa também, que é repórter do UOL, está fazendo o doutorado dele em comunicação pela PUC, e ele também escreveu um texto. Tem um texto da Jéssica Silvestre, que é a única mulher, né, do time. Ela não é pastora, mas é evangélica, atuante na sua igreja local, é historiadora e, enfim, tem trabalhado bastante com essa temática da política. Ela tem até um livro muito legal publicado. E também o Tiago Bentes, que é pastor batista no sul do país e que também pesquisa essa questão aí do envolvimento dos evangélicos com a política institucional. Então, fiz essa escolha. Todos os autores são cristãos evangélicos, então eles vêm de dentro desse segmento, mas também são pesquisadores do movimento do segmento evangélico. Então, acho que esse é o fio condutor comum aí desta obra. Na apresentação aqui do programa, eu fiz questão de dizer que o crescimento e a relevância dos evangélicos na construção do Brasil, eu acho isso importante, não é um juízo de valor, é um fato, né? E por que eu falo isso? Porque quando a gente fala dos evangélicos na política brasileira e na construção do Brasil, e é inegável a importância desse segmento para o Brasil, tanto para o bem quanto para o mal, aí você pode ter a sua análise, porque eu acho que também essa análise ela é muito contaminada por um certo preconceito, tá? Vou usar essa palavra, um certo preconceito. Quais são os caminhos que você, nessa obra, pretende conduzir o seu leitor para entender isso de uma
profundidade que vai além desse preconceito. Realmente, o crescimento evangélico, Eric, é o maior fenômeno social, político, religioso do país. O maior fenômeno contemporâneo, isso é indiscutível. E, de fato, os evangélicos, eles têm deixado uma contribuição social significativa para o país. Poderíamos pensar nos efeitos positivos da presença evangélica, né? A promoção de igualdade de gênero nas igrejas evangélicas, sobretudo de corte pentecostal. As mulheres, elas falam, elas podem se expressar. Muitas mulheres que outrora apanhavam de seus maridos, elas saem dessa situação calamitosa, né? A partir do momento que entram numa igreja evangélica, começam a entender que não podem ser tratadas desta forma. Há uma culturação maior dos evangélicos que estão nas periferias do Brasil. Eles têm contato com a Bíblia, eles têm contato com outras literaturas do segmento. Eu poderia ficar aqui alistando, né, inúmeros efeitos positivos. Então, eu concordo com o seu parecer. Realmente, os evangélicos têm deixado uma contribuição. E o envolvimento dos evangélicos na política realmente percebido, muitas vezes, de forma preconceituosa. Nós temos evangélicos que estão fazendo a diferença. Eu citaria hoje aqui o pastor Henrique Vieira, que é evangélico, é pastor, né? Ele está no Congresso Nacional fazendo ali um trabalho excelente. Temos outros evangélicos, como a própria Marina Silva, né? A nossa ministra do Meio Ambiente, que foi senadora e que é evangélica, é pentecostal. A Benedita da Silva, né, que é uma figura histórica. Então, temos muitos evangélicos importantes na história da política brasileira. Mas o modo como a política tem sido feita de forma institucional pelos evangélicos, infelizmente, não tem sido muito salutar para o país. Essa é a minha definição. E eu acho que aqui são textos críticos a essa participação institucional dos evangélicos. E acredito, Eric, que a partir do momento que as pessoas fizerem essa leitura mais crítica, elas vão também entender a participação dos evangélicos de forma macro, né? Entender que, no contraponto, há evangélicos que estão fazendo a diferença, há evangélicos que estão trabalhando em prol da população, há evangélicos que realmente estão pensando na melhoria de vida das pessoas. Então, penso que, ao ler esses textos críticos a essa participação institucional, como, por exemplo, a bancada evangélica, o modo como ela atua, naturalmente as pessoas conseguirão enxergar essas pessoas que eu mencionei, por exemplo, e entender que essas pessoas evangélicas que estão lá no Congresso Nacional, enfim, que estão em cargos executivos, estão fazendo a diferença. Então, eu acho que essa é a ideia do livro aqui, é fazer uma crítica a essa participação hegemônica institucional dos evangélicos, e a partir desse ponto as pessoas conseguirão compreender quais são os evangélicos que estão fazendo a diferença realmente na política brasileira. Você falou sobre as contribuições, né? Eu acho que também vale lembrar uma que você cita na apresentação do livro, que é a contribuição dos evangélicos para a questão da migração no Brasil, né? Que eu acho que é uma coisa que existe um fundo social nesse aspecto, né? Você conta aqui no livro que ali logo depois do período da ditadura militar, você teve uma forte migração e as pessoas não tinham amparo nas grandes cidades, sobretudo em São Paulo, Rio de Janeiro, e aí as igrejas evangélicas foram esse esteio, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa contribuição também e como isso definiu a percepção da sociedade sobre os evangélicos. Nos anos 70, houve um fluxo migratório gigantesco de pessoas que saíram do Nordeste, mais precisamente, até de outras localidades do país, mas vamos pensar no Nordeste, saíram do Nordeste e foram para as grandes cidades, né? Para os grandes conglomerados urbanos. E é interessante que foi nesse mesmo período que os evangélicos experimentaram um boom. Foi nos anos 70, 80. Nos anos 70, os evangélicos representavam 5%. Hoje eles são 31%. Então, esse crescimento evangélico acontece na esteira desse fluxo migratório brasileiro. Porque muitas dessas pessoas que saíram do Nordeste, que foram para as grandes cidades, vieram para o Sudeste, por exemplo, para o Sul do país, eram católicos, né? Majoritariamente católicos, e ao chegarem nesses estados distantes, né?
de suas terras natais, eles não encontravam igrejas católicas que eram acessíveis, né? É muito difícil você fundamentar ali uma paróquia, uma igreja católica, um processo muito mais burocrático. E as igrejas evangélicas que, para existirem, necessitam apenas de uma assinatura no cartório, elas eram mais acessíveis. Então, essas pessoas, é uma das explicações, tá? Para a gente entender esse boom evangélico que se inicia a partir dos anos 70 e que vem acontecendo até hoje. Então, essas pessoas, elas encontravam ali, né, nessas igrejas evangélicas que estavam ali naquelas localidades, nos lugares mais longínquos do país, né, nos rincões do país, elas encontravam uma igreja com uma porta aberta. E como você bem frisou, nós temos um problema no Brasil, né? O Estado é muito ausente, muito ausente. E nessa lacuna que o Estado deixa, as igrejas evangélicas entram, Eric. Então, elas intermediam conflitos familiares, doam cestas básicas para as pessoas, para as famílias que estão em situação de segurança alimentar, orientam os jovens para que eles não entrem, né, não sigam o caminho da criminalidade, da marginalidade. Então, essas igrejas acabaram tendo sucesso e êxito. Muitas vezes dão até educação, né? Porque uma tradição das igrejas evangélicas é a escola dominical, exatamente, por exemplo, né? Exatamente. Antes de tudo, eles, né, os evangélicos, eles acreditam num livro. Então, as crianças têm acesso à literatura, né? E digo mais, a alta literatura, independentemente de como as pessoas entendem a Bíblia, né? Como um livro espiritual ou não, mas é uma excelente literatura, né? Incontestável para quem ama a literatura. Então, essas pessoas são aculturadas, exatamente. Elas também têm noções de arte, há muito teatro na igreja, muita dança, né? Música, elas também têm uma educação musical. Então, elas acabaram tendo êxito, é uma das explicações, né, sociológicas, quando a gente olha para o fenômeno evangélico, para esse crescimento, por uma chave sociológica, a gente entende que está relacionado com o fluxo migratório, né? Mas há outras percepções também sobre esse grande crescimento dos evangélicos no Brasil. Agora, hoje, de forma majoritária, não vou generalizar, mas de forma majoritária, o discurso evangélico ele é associado ao que a gente chama hoje de extrema-direita no Brasil. Mas também, como você citou aqui, pastor Henrique Vieira, outras figuras do campo progressista, também buscam essa interlocução com a comunidade evangélica. Como que se dá essa simbiose entre o evangélico e a política? Como que você identifica onde um se apropria do outro, vamos colocar assim? Eu acredito que os evangélicos, eles estão bem distantes da política institucional. Quando eu digo evangélicos, eu estou falando dos fiéis. Não há representatividade, participação. O que acontece é que as principais lideranças evangélicas, ou as lideranças evangélicas nos últimos 20, 30 anos, vamos pensar nos últimos 30 anos, né, desde o final da ditadura militar, um pouquinho mais, elas estão cada vez mais se lançando a chamada política eleitoral. Mas não acredito que os evangélicos como um todo estão participando, discutindo política. Eu não vejo isso acontecer. O que eu vejo são os pastores, as pastoras, os chamados presbíteros, né? Obreiros. Essas pessoas estão se envolvendo mais com a política. A gente vê muito isso acontecer, inclusive, na nossa cidade. Mas os fiéis, assim, em linhas gerais, eles não sabem muito o que acontece no andar de cima, né, digamos assim, da política institucional. Então, o que acontece, eu faço uma crítica à relação dessas principais lideranças, né, das lideranças evangélicas com a política institucional. Então, essa é a crítica do livro Projeto de Poder. E acredito que essa relação dos evangélicos, ou, né, leia-se, das principais lideranças evangélicas com a política institucional ou com as estruturas de poder é uma relação parasitária. Então, as pessoas que estão nas estruturas de poder, elas utilizam a religião evangélica ou os evangélicos ou até mesmo as lideranças evangélicas, e as lideranças evangélicas que estão se lançando às estruturas de poder também, elas utilizam esses políticos e as estruturas de poder. É uma relação parasitária. Um utilizando o outro. É o que vimos acontecer no Brasil nos últimos 5 anos, né? Então, houve uma aproximação do segmento evangélico, majoritariamente falando, com o ex-presidente da República. E foi uma relação parasitária.
Isso é nítido. E esses líderes evangélicos que estão lá no Congresso Nacional, grande maioria deles estão vinculados à Frente Parlamentar Evangélica. Eles, na verdade, Eric, eles atuam muito mais como um centrão. Então, eles vão onde as coisas acontecem. Eles estão... Onde está o bloco do poder. Exatamente. Exatamente. Eles têm essa facilidade camaleônica, né? De ir mudando conforme os movimentos mudam. Que volta à nossa primeira pergunta, que explica projeto de poder. Exatamente. Acredito que é um projeto de poder e utilizo, né? Inclusive, isso nasceu aqui... partiu de mim, né? O título do livro, Projeto de Poder, o subtítulo também, porque tentei fazer ali uma espécie de interface com o livro do Edir Macedo, do Bispo Edir Macedo. Ele lançou um livro em 2008 chamado Plano de Poder, no qual ele conclama os cristãos evangélicos no Brasil a se tornarem paladinos do bem e a se envolverem de cabeça, de corpo e alma na política institucional. Então, é uma tentativa de fazer uma interface ali com esse título, né? Acredito que é um projeto de poder que os evangélicos, mais uma vez, leia-se, as principais lideranças evangélicas estão encampando no Brasil. Um projeto de poder. E a maior expressão desse projeto de poder, ou melhor, aquilo que é emblemático desse projeto de poder, é a criação e a manutenção da chamada bancada evangélica, ou Frente Parlamentar Evangélica, né, que nós vemos no Congresso Nacional. Hoje são 227 parlamentares, destes 156 se autodeclaram evangélicos, então é a segunda maior frente parlamentar do Congresso, é a segunda maior, é poderosíssima. Então temos congressistas da Frente Parlamentar Evangélica que não é evangélico? Temos parlamentares que são declaradamente católicos e que fazem parte, estão vinculados à Frente Parlamentar Evangélica, e temos pessoas que não se autodeclaram evangélicas, como a Rosângela Moro, ela está afiliada à Frente Parlamentar Evangélica. Por exemplo, o Kim Kataguiri, ele está afiliado à Frente Parlamentar Evangélica, né? Ele não se autodeclara evangélico, né? Então, há o Mário Frias, também, que está vinculado. A gente poderia pensar outros nomes, que são pessoas que não se identificam como evangélicas e que estão ali filiados à Frente Parlamentar Evangélica. É que tem que diferenciar frente parlamentar de bancada, são duas coisas diferentes. Às vezes, agentes da imprensa acabam cometendo um engano, né? As bancadas, elas se formam naturalmente no Congresso Nacional diante de pautas comuns. Né? Então, temos uma bancada evangélica, eles orbitam ali diante dos costumes evangélicos, ali dos princípios que eles julgam ser morais, éticos, né? De uma agenda evangélica, mas para se tornar uma frente parlamentar é necessário pelo menos 1/3, né, dos parlamentares ali eleitos, né? Então, é necessário trazer outras pessoas para formar-se uma frente parlamentar. Então, nós temos muitas pessoas que não são declaradamente evangélicas e que estão ali, né, filiadas à frente parlamentar. Mas, se você pegar os 156 parlamentares que se declaram evangélicos, é um número gigantesco, né? São 513 deputados no Congresso Nacional, então é um número muito grande. É uma bancada poderosíssima, né? Uma frente parlamentar substancial, imponente. Não, com certeza. Mas, assim, eu fiz essa pergunta porque... e aí eu já vou para a próxima pergunta que eu tenho aqui, que ficou muito evidente na discussão do PL, que ficou conhecido como PL do aborto ou PL do estupro, dependendo da maneira como a pessoa se coloca diante desse projeto de lei. Mas eu nem quero entrar no mérito da questão, né, sobre o projeto de lei que tentou, né, colocar para a mulher que eventualmente buscasse o aborto por conta de um estupro que está previsto na lei, uma pena maior que do estuprador, enfim. Mas eu não quero entrar nesse detalhe. A minha questão primeiro, que pela essa fala de que muitos não evangélicos estão nessa frente parlamentar, você tem, assim, uma manipulação do discurso evangélico em torno de pautas que talvez
não sejam exatamente representativas dessa população, ou até o interesse dessa população, né? Se a gente pensar no recorte social, pensar até no recorte racial, né? Talvez não sejam os interesses dessa população. Então você tem essa desconexão entre o que é o projeto evangélico dentro da institucionalidade, esse que você citou do Bispo Macedo, com a realidade do evangélico. E aí entra na minha pergunta, que é como conciliar aquilo que é de Estado, né? Porque eu acho que o evangélico sendo evangélico, assim como o católico sendo católico, como o ateu sendo ateu, eles são cidadãos. E aquilo o Estado precisa atender ele de alguma maneira. Como conciliar essa visão evangélica com o Estado que tem que ser laico? Exatamente, excelente pergunta. De fato, Eric, o que nós temos visto na Frente Parlamentar Evangélica, sendo defendido pela Frente Parlamentar Evangélica, são coisas que são opostas às populações evangélicas. Então, se a gente pensar, quem são os evangélicos no Brasil? É uma massa de pessoas pretas, pardas, periféricas, pessoas que não mulheres, exatamente, mães solo, pessoas que não têm acesso aos seus direitos básicos, pessoas que não desfrutam dos seus direitos básicos. E se você fizer uma análise, inclusive aqui no livro eu tento fazer uma análise um tanto quanto objetiva dos projetos de lei, das PECs que são propostas pela bancada evangélica ou Frente Parlamentar Evangélica, você vai perceber que 90% desses projetos de lei, dessas PECs, são contrárias aos interesses dos evangélicos. Então, você vê a bancada evangélica, há alguns anos, propondo uma PEC para diminuir a maioridade penal. A gente sabe que, né, nas periferias, nos lugares mais afastados do Brasil, muitos adolescentes acabam praticando crimes, né, porque eles são ali abraçados pelas facções criminosas, são abraçados pela marginalidade e eles acabam cometendo ali um crime ou outro e eles são encarcerados, né? E imagina esses meninos indo realmente para uma prisão convencional, o estrago que seria na vida dessas pessoas. Eles, por exemplo, propuseram um projeto de lei que visava obliterar o direito dos homossexuais de se casarem, de terem a união homoafetiva reconhecida. Então, eles estão a todo momento lutando contra os mais pobres, que são os evangélicos, né? São coisas totalmente díspares, né? Por exemplo, esse projeto de lei 1904 é terrível, é inominável, né? Porque eles estão dizendo o seguinte, que a mulher que é estuprada e ela tem, por direito constitucional, tipificado no Código Penal, ela tem o direito de abortar, né, quando ela é violentada sexualmente. Ela não pode praticar o aborto após a 22ª semana de gestação, e se isso acontecer, se ela desfrutar do seu direito, ela pode pegar uma pena de até 20 anos de prisão, sendo que o estuprador no Brasil pega no máximo 10 anos. Então, aumentando a pena. Então, é um projeto de lei que trabalha contra as mulheres evangélicas, pobres, pretas, periféricas, que são a todo momento estupradas, que a todo momento são violentadas. Inclusive, a grande maioria dessas mulheres são, na verdade, crianças, são meninas de 11, de 12, de 13 anos, né? Então, é um absurdo. Então, o modo como os evangélicos, ou a maioria dos evangélicos que estão nas estruturas de poder, eles agem, o tipo de coisa que eles propõem são coisas que se contrapõem totalmente aos anseios e às necessidades das populações evangélicas, que são pobres, né, acima de tudo. Então, é triste, é lamentável. Então, há uma desconexão, né? Há uma desconexão entre o que esses evangélicos estão propondo, o tipo de política que eles estão fazendo e as reais necessidades dos fiéis que frequentam suas igrejas. Então, é uma desconexão gigantesca. Ou seja, para a gente encerrar aqui a minha fala, essas lideranças, principais lideranças evangélicas, elas utilizam o discurso da fé para manipular as pessoas.
Então, é uma instrumentalização da fé evangélica para fins políticos. Porque, no fundo, eles não estão comprometidos com os evangélicos, com as suas reais necessidades, e tampouco estão comprometidos com os valores éticos do cristianismo, que é a solidariedade, o amor, o perdão, que é lutar para que todas as pessoas tenham, ou seja, as coisas básicas para sobreviver. Eles não estão fazendo isso. Perfeito, Rodolfo. Agora, eu falei aqui que o Rodolfo é pesquisador e teólogo, mas ele também é evangélico, como ele colocou no início, e além de ser evangélico, ele é pastor da Igreja Alternativa. E aí, até fiz uma brincadeira com ele aqui. Então, ele não fala só como pesquisador, que é alguém que olha de fora, ele fala que é alguém que olha por dentro, né? Então, ele tem o chamado lugar de fala, né, como evangélico, para trazer esses temas que eu acho muito importante, e desde o começo eu coloquei aqui, sem juízo de valor. É um fato que a gente tem que se debruçar sobre ele. E aí, eu queria que você, né, como evangélico, e não apenas como um observador, né, de que maneira você entende que os evangélicos podem conciliar a cosmovisão cristã com o que é a vida em sociedade permeada por um Estado que é laico, né? Inclusive para não cair nesse tipo de manipulação, né? Eu acredito que precisamos voltar às raízes, a um desconhecimento total. Os evangélicos, os protestantes no Brasil, eles desconhecem a sua própria gênese. Então, a gente pensar, Eric, a reforma protestante, ela legou valores fundamentais, valores civilizatórios fundamentais. Separação entre igreja e Estado. Isso é resultado da reforma protestante. Separar a igreja e Estado, né? Uma coisa muito básica e que nós não temos visto acontecer nos últimos anos, né, no Brasil. E, inclusive, acho que a nossa discussão toda aqui, a nossa conversa gira em torno desse não entendimento, né, do que é papel do Estado, o que é papel da igreja, que a igreja não pode se meter nas questões do Estado e o Estado também não deve se meter nas questões da igreja. Essas duas coisas devem, enfim, ser autônomas. É lógico que a igreja deve trabalhar em parceria com o Estado e o Estado, quando necessário, trabalhar em parceria com a igreja, mas um pode invadir a esfera do outro. Então, a gente olha para a reforma e vê essa contribuição. A gente pensa na Revolução Francesa, né? A gente herdou os princípios da Revolução Francesa, os princípios democráticos. E as mentes que forjaram aqueles que fizeram né, os executores da Revolução Francesa eram protestantes. Então, né, a gente hoje acredita em igualdade, liberdade, fraternidade. Então, são valores que estão intimamente ligados, quem conhece a história, à reforma protestante. Então, acho que precisamos voltar, né, os evangélicos, os protestantes precisam voltar às suas raízes históricas, né, e olhar para essas contribuições que foram importantíssimas, né, que a gente parece que se esqueceu disso. Então, eu tenho buscado fazer isso como evangélico, como pastor, entender, né, quais são as contribuições importantes. A gente olha, por exemplo, para Martin Luther King Jr., pastor batista negro. Eu sou batista, a Igreja Batista Alternativa, que a gente chama de alternativa, né? Olhar para o pastor Martin Luther King Jr., que foi ali o ícone da luta pelos direitos civis para os negros norte-americanos, né? Alguém que entendia o papel da igreja e do Estado. Inclusive, ele deixa uma frase, Eric, que é a seguinte: ele diz que a igreja ela não pode ser senhora do Estado, mas também ela não pode ser vassala do Estado. A igreja tem que ser consciência crítica do Estado. Martin Luther King disse isso. Eu acredito plenamente nisso. A gente não pode nos assenhorarmos do Estado e nem nos tornarmos vassalos do Estado. Tem que ser consciência crítica. Quando o Estado está errando, né, está tomando uma diretriz que vai contra os direitos da população, deveria a igreja se levantar com uma voz profética, criticando, fazendo uma análise social, crítica, mas isso não tem acontecido. Então, eu sou um inconformado. Então, esse livro aqui, na verdade, é resultado desse inconformismo meu, né, e dos meus amigos, e fazemos essa crítica, né, a essa participação dos evangélicos na política institucional desde o final da ditadura militar. Mas eu acho que é importante também
dizer que, apesar de tudo, essa crítica, você tem também um crescimento dessa crítica, né? Essa crítica, claro, e aqui não é elogio barato porque o Rodolfo é meu amigo, né? E eu posso dizer isso, que nós somos amigos mesmo. Mas eu acho que você é parte desse processo, né? De ter trazido essa discussão de uma maneira muito efetiva ao debate público, né? Sim, eu acho que esse livro ele tem um valor político, Eric, não só em termos de reflexões, né? Mas eu acho que esse livro ele uma forma de se fazer política. Eu não estou vinculado à política institucional, não sou filiado a partido político, sou bem crítico, inclusive, de pastores, de líderes religiosos em geral, que na atividade de suas funções religiosas acabam entrando no mundo da política institucional. Eu sou muito crítico disso, eu acho que uma coisa não pode andar junto com a outra. Se um pastor quer lançar-se a um cargo público, que deixe a sua função religiosa, é o que eu defendo, é minha crítica. Eu acho que é antiético, é legal, mas é antiético. Então, eu faço política de outras formas. Então, organizar um livro como esse é o meu jeito de fazer política, de tentar melhorar, né? Ajudar na melhoria da minha cidade, do meu país, para que as pessoas pensem criticamente sobre a política. Perfeito, Rodolfo. E para quem quiser ter acesso ao livro Projeto Poder? Pode encontrar o livro no site do Mercado Livre, da Amazon, e também se você mora em Piracicaba ou até em outras partes do país, pode falar diretamente comigo, que eu teria a honra de autografar um exemplar para você. E para encontrar o Rodolfo nas redes sociais? Rodolfo está lá no Instagram, né? Pode me encontrar no Instagram, @Rodolfo Kapler, e fala diretamente comigo lá. Perfeito, Rodolfo. Muito obrigado pelas suas informações, pelas suas reflexões. Sempre um prazer enorme encontrá-lo e conversar, porque sempre quando a gente se encontra, sempre conversa muito, né? Sim, eu agradeço, Eric, mais uma vez pelo convite, segunda vez, né? Que tenho o privilégio de partilhar esse tempo com você, com os internautas, telespectadores. E é isso, obrigado. E fica aqui, para você, então, Projeto de Poder, a participação dos evangélicos na política desde o fim da ditadura militar no Brasil, organizado por Rodolfo Kapler, nosso entrevistado de hoje aqui do programa Câmara Convida. Mais uma vez, muito obrigado. E eu agradeço você que acompanha a TV Câmara pelos canais 11.3, 4 da Claro Net e 9 da Vivo Fibra, com retransmissão nas redes sociais, no Facebook, que é o Câmara Municipal de Piracicaba, e também no YouTube, que é o TV Câmara Piracicaba. E aí eu vou dar uma de youtuber aqui, eu peço para você seguir o nosso canal no YouTube, também curtir aí, ativar o sininho, para a gente poder ampliar esse trabalho de divulgação do nosso conteúdo aqui da TV Câmara Piracicaba. Obrigado pela sua parceria e até mais. Câmara